Olá, turma. Nessa videoaula nós iremos fazer uma revisão da continuação do capítulo 17, capítulo intitulado A Origem da Metafísica. Nessa continuação do capítulo, nós vimos o tópico chamado Surgimento da Ontologia, Parmênides de Eleia. Nesse tópico, nós vimos a figura de dois filósofos pré-socráticos importantes, Parmênides e Heráclito. Os dois desenvolveram filosofias opostas, por isso que eu representei com essa linha cada um em um extremo, porque as filosofias desses dois filósofos realmente são dois extremos, são opostas. Se pudéssemos resumir a filosofia de Parmênides em uma frase, seria a frase nada muda. Já a teoria de Heráclito, ou filosofia de Heráclito, se resumíssemos ela em uma frase, seria a frase tudo muda. Para Heráclito, as coisas estão sempre mudando, como as ondas do mar. Heráclito, ele vai dizer que a realidade é uma mudança contínua das coisas em seus contrários, e o mundo é um fluxo contínuo de transformações. A realidade verdadeira é a mudança, ou devir. O que seria o devir? Devir seria justamente essa transformação dos contrários. Por exemplo, o dia vira noite, o nascer vira morrer, o doce vira o amargo. Então, essa transformação dos contrários, Heráclito vai chamá-la de devir. Para Parmênides, ao contrário, Parmênides foi o primeiro filósofo a afirmar que o cosmos, que é outra palavra que os gregos utilizavam para o universo, o cosmos é um mundo ilusório, feito de aparências, de opiniões. Ele contrapôs à natureza mutável do cosmos a ideia de um pensamento e de um discurso verdadeiro, que se referem àquilo que é realmente o ser. E o ser nós escrevemos com S maiúsculo, porque esse ser que Parmênides fala é o ser em geral, não um ser específico, não um ser particular, mas um ser geral, comum a tudo que existe. Por isso que nós escrevemos esse ser com S maiúsculo. Os filósofos pré-socráticos, eles tratavam a realidade como physis, que é a palavra grega que em nossa língua significa natureza. Parmênides, ele foi o primeiro filósofo a afirmar que a realidade não era a natureza, mas sim o ser. E quais eram as características desse ser, segundo Parmênides? O ser, ele era idêntico a si mesmo, ele era imutável, ou seja, ele não mudava, ele era eterno, ou seja, não tem princípio e não tem fim, ele é imperecível, ou seja, ele não morre, é imortal, ele é invisível aos nossos sentidos. Isso quer dizer que os seres humanos não podem captar o ser pelos 5 sentidos, usando os 5 sentidos. Eles só podem captar o ser usando o pensamento. Ele só é visível, segundo Parmênides, apenas para o nosso pensamento. Parmênides vai dizer que existem 2 caminhos, ou 2 vias. Segundo Parmênides, a aparência das coisas da natureza não possui realidade, não existe real e verdadeiramente, não é. Ele contrapôs assim o ser ao não ser. A filosofia para Parmênides é o caminho ou a via da verdade. O que seria a via da verdade? Seria justamente a via do ser, a via da essência, a via da verdade, em contraste com o caminho ou via da opinião, que se ocupa, segundo Parmênides, com a aparência das coisas, com o não ser. Então, Parmênides vai distinguir essas 2 vias ou esses 2 caminhos. O caminho ou via da verdade e o caminho ou via da opinião. Uma se preocupando com a essência e a outra se preocupando com a aparência. Uma se preocupando com o ser e a outra se preocupando com o não ser. Segundo ele, a filosofia vai trilhar a via da verdade, que seria a via do ser, a via da essência. Os primeiros filósofos, que são chamados filósofos pré-socráticos, eles buscavam uma explicação racional para a origem do mundo, que era o cosmos. Por esse motivo, a filosofia nasceu como uma cosmologia, ou física. O que seria uma cosmologia? Seria um estudo da origem do universo. Essa era a preocupação dos filósofos pré-socráticos, estudarem a origem do universo. Parmênides, ele vai fazer a transição da cosmologia para ontologia. A filosofia agora ela vai virar uma ontologia, que significa a mesma coisa que metafísica. Nós podemos chamar de ontologia ou metafísica, são 2 palavras sinônimas. Então, a cosmologia ela ocupava-se com a origem do mundo, e o mundo que nós percebemos pelos nossos sentidos. Já a ontologia ou metafísica, ela se ocupa do ser, não do mundo, mas do ser, que só pode ser alcançado pelo pensamento. Essa transição da filosofia
da cosmologia para a ontologia, o primeiro filósofo que fez essa transição, essa transformação, foi Parmênides de Eleia. O segundo tópico que nós vimos na continuação do capítulo 17 foi o tópico Platão e o mundo das ideias. Quem foi Platão? Platão foi um filósofo posterior a Parmênides e Heráclito e ele procurou fazer uma síntese desses dois filósofos, ou seja, ele tentou juntar as duas teorias opostas desses dois filósofos. É como se Platão ele fosse um meio termo. É por isso que eu coloquei nessa linha, eu coloquei ele justamente no meio, entre Parmênides e Heráclito. Por quê? Porque ele vai afirmar que tanto Parmênides tem razão, como Heráclito tem razão. De que forma? Platão vai dizer que Heráclito ele tem razão em relação ao mundo material, que também é chamado de mundo sensível. Já Parmênides ele tem razão quando ele fala do ser, porque ele está se referindo não ao mundo sensível ou ao mundo material, mas sim ao mundo verdadeiro, que é o mundo do ser. Então, para solucionar a disputa de Parmênides e Heráclito, Platão vai separar os mundos e afirmar que existem dois mundos. Essa seria, então, a ontologia ou metafísica de Platão. O primeiro mundo, que é chamado de mundo sensível, ou também mundo material, e o segundo mundo, que é o mundo verdadeiro, também chamado de mundo inteligível. E quais são as características desses dois mundos? Primeiro, a primeira característica, o mundo sensível caracteriza-se pela mudança, já o mundo inteligível pela identidade, ou seja, as coisas não mudam. O mundo sensível caracteriza-se pela aparência, já o mundo inteligível se caracteriza pela permanência, as coisas são fixas. O mundo sensível se caracteriza pelo devir dos contrários, ou seja, pela transformação das coisas, como por exemplo o dia vira noite, o nascimento vira morte. Já o mundo inteligível se caracteriza pela verdade, não pela transformação. O mundo sensível ele também é chamado de mundo das coisas, ou também pode ser chamado de mundo do não ser. Já o mundo inteligível ele também tem outros nomes. Nós podemos chamá-lo de mundo das ideias ou mundo das essências, e também nós podemos chamá-lo de o mundo do ser. Tal qual no mito da caverna, onde as imagens na parede são sombra dos objetos verdadeiros, para Platão, o mundo das coisas, que seria o mundo sensível, é uma sombra, é uma cópia do mundo das ideias. O mito da caverna, como nós vimos nos primeiros capítulos do livro, o mito da caverna foi uma história criada por Platão para ilustrar de forma alegórica, de forma metafórica, o que seria a filosofia na visão de Platão. Então, para Platão, a caverna e os prisioneiros, a caverna representaria o nosso mundo, o mundo sensível, o mundo das coisas. Os prisioneiros seriam os seres humanos e o mundo verdadeiro, que ele chama de um mundo das ideias, ou mundo das essências, ou mundo inteligível, são três nomes que nós podemos dizer. Esse mundo verdadeiro, ele está separado, ele é distinto do nosso mundo. Seria, usando o mito da caverna, seria o que está fora da caverna. A caverna seria o nosso mundo, o mundo sensível, o mundo material, ou o mundo das coisas, ou o mundo do não ser. E o que está fora da caverna seria esse mundo inteligível, esse mundo que está separado do nosso. O nosso mundo, para Platão, seria uma cópia, ou seja, uma sombra do mundo verdadeiro, que é o mundo inteligível. E era isso, obrigado pela atenção.